Meus caros, bem-vindos ao canal do Casal Brodbeck aqui no YouTube. O meu nome é Rafael Vitola Brodbeck e nós vamos tratar um pouco nesta brevíssima aula sobre o Sagrado Coração de Jesus, cuja festa se avizinha. E nós muitas vezes temos uma relação, como católicos, com o Sagrado Coração de Jesus, num nível de piedade muitas vezes meramente tradicional, né? Vimos os nossos pais, nossas avós, ou as senhoras do apostolado da oração com as fitinhas vermelhas, né? Imagens do Sagrado Coração de Jesus nas casas dos nossos pais, dos nossos avós, eles tinham uma devoção de ter um quadro do coração de Cristo, ou uma imagem do coração de Cristo, de fazer promessas, enfim, que são fatos importantes, né? Mas que não esgotam a espiritualidade desta devoção. Alguns vão além e lembram que, além das promessas feitas pelo coração de Jesus, havia também uma série de compromissos que nós devemos fazer para com Cristo nesta devoção, né? As comunhões reparadoras, as primeiras sextas-feiras, a consagração do mundo, a consagração de nós mesmos, né? O ato de reparação ao coração de Jesus, o ato de consagração ao coração de Jesus, a consagração da própria casa ao coração de Jesus. Isso é um segundo nível, né, desta devoção, que é mais importante ainda. Nós aqui em casa temos essa devoção. Nossa casa tem Cristo com o seu Sagrado Coração entronizado solenemente, mediante o rito celebrado por um sacerdote, por um padre. Temos uma bela imagem do coração de Jesus também aqui. Na nossa casa da fazenda temos imagem do coração de Jesus e do coração de Maria, né? Nós procuramos honrar essa espiritualidade, até mesmo porque da espiritualidade do coração de Jesus surge a devoção a Cristo Rei. São devoções complementares, uma desenvolvimento da outra, e como membros do Reino Cristo Rei está no centro da nossa espiritualidade. Mas nós temos que entender que não se trata de cultuar o coração de Jesus como quem cultua uma parte de Cristo desvinculada do resto, né? De uma maneira até mesmo quase que supersticiosa. Se nós não entendemos realmente o sentido do culto ao Sagrado Coração de Jesus. E é para isso que eu quero conversar com vocês nessa pequena aula, certo? Eu vou tirar alguns textos de um dos meus livros. Esse livro está esgotado, mas em breve ele volta para ser vendido. Se chama Jesus Cristo, Rei do Universo. Tem prefácio do Dr. Ives Ganda, apresentação do professor Felipe Aquino, é das edições Cristo Rei. Em breve ele estará à venda nas edições Cristo Rei, na Livraria Brodbeck, no Amazon, em todos os locais, porque ele vai voltar a ser impresso. Tá? Eu vou pegar o meu exemplar aqui e alguns textos eu vou tirar daqui, principalmente textos do Magistério da Igreja, certo? Textos do Magistério da Igreja. Vejam, o culto ao Sagrado Coração de Jesus, ele tem as suas bases na Sagrada Escritura, sem sombra de dúvida. Tá? O apóstolo João descansava com a cabeça no coração de Cristo. Não é verdade? Jesus muitas vezes falava que deveriam aprender dele, que é manso e humilde de coração. Foi do seu coração, do seu lado aberto pela lança, na cruz, que jorrou sangue, Eucaristia, e água, batismo. Também do seu coração. Jesus falava frequentemente no coração. Aliás, o coração era o centro anímico já desde o Antigo Testamento. Os judeus falavam do coração, os salmos falam do coração, os provérbios falam do coração. Davi era dito como um rei segundo o coração de Deus. Então, o coração é algo importante nas Sagradas Escrituras, quanto mais o coração do próprio Deus. Ah, mas Deus é por espírito, ele não tem coração. Pois é, ele não tem corpo. Mas, quando nós falamos do coração de Deus, nós estamos aplicando coisas humanas a Deus para melhor entender. Mas o fato é que, um dia, Deus, de fato, se encarnou. Se encarnou, se tornou homem. E aí, ele, então, passa a ter um coração também. Na patrística, né, os santos padres, lá nos primeiros grandes teólogos da Igreja Cristã,
eles comentam muito sobre esse fato da lança do soldado, né, que nós chamamos de São Longuinho, que vem de Longinus, que significa lança em latim, no peito de Nosso Senhor Jesus Cristo, do qual saiu sangue e água. Né? Já na Idade Média se continua essa tradição dos Santos Padres, essa tradição da patrística, em meditar sobre essa passagem bíblica, né? E faz com que os nossos irmãos cristãos medievais se aprofundem muito na devoção ao coração de Jesus, principalmente entre os beneditinos alemães, notadamente Santa Matilde, Santa Gertrudes. E no século XVIII, São João Eudes, grande sacerdote, se torna um grande apóstolo da devoção ao coração de Cristo. Ele compõe um texto litúrgico para a festa do coração de Jesus, que já começa a se espalhar em algumas pequenas dioceses, né? E nessa mesma época em que São João Eudes está pregando sobre o coração de Cristo, em que ele compõe textos litúrgicos para festas locais na liturgia para o Sagrado Coração de Jesus, o próprio Cristo aparece a uma monja visitandina chamada Santa Margarida Maria Alacoque e mostra o seu coração. E pede que Santa Margarida vá até Roma para pedir ao Papa que transforme aquela festa litúrgica que São João Eudes já está pregando para uma festa não mais local, mas uma festa universal para toda a cristandade. Tá bem? Isso se dá a instâncias principalmente dos bispos poloneses, né? Em 1765, no tempo do Papa Clemente VIII, na verdade Clemente XIII, não foi Clemente VIII, Clemente XIII. E esse culto ao Sagrado Coração de Jesus começa a se difundir. Até que Pio XI, em 1856, estende a festa, então, a toda a Igreja Universal. Primeiro vai ser estendido aos poucos a várias outras dioceses, vai se popularizando, chega a Roma até que se torna parte do calendário universal. O seu sucessor, Leão XIII, consagra o mundo ao coração de Jesus, no dia 11 de junho de 1899. Né? E Pio XI eleva a festa ao grau de primeira classe com oitava em 1928. Ou seja, a primeira classe é o que nós chamaríamos hoje, no calendário novo, pós-Vaticano II, de solenidade. A devoção ao coração de Jesus, ainda que tenha então precedentes muito antigos, ela vem dos tempos bíblicos, os santos padres falam no coração de Cristo, a Idade Média desenvolve isso, São João Eudes prega, principalmente, os jesuítas já tomam isso para si, notadamente ao estabelecerem sessões do apostolado da oração ao redor do mundo. Né? No Brasil, o apostolado da oração ele é difundido principalmente pelo padre Bartolomeu Tadei, que é aparentado com a minha esposa, né? Ela tem esse sobrenome também, é Tadei, é aparentado com esse padre, que é um padre de vida santa aqui no Brasil. E embora se tenha muitos precedentes muito antigos do culto ao coração de Jesus, ele tem bases patrísticas, tem bases bíblicas, o fato é que, sem a aparição a Santa Margarida Maria Alacoque, que morreu em 1690, nós não teríamos uma grandiosidade desta devoção, desse culto. Então a espiritualidade que já existia se torna ainda maior com a aparição. Né? Jesus mostra o seu coração, diz o coração que tanto amou os homens e que não é amado. Os papas escrevem muitas encíclicas, né, sobre o coração de Jesus. A encíclica Annum Sacrum, de 1899, a encíclica Miserentissimus Redemptor, de 1928, a Caritate Christi Compulsi, de 1932, Summi Pontificatus, de 1939, e a grandiosa encíclica de Pio XII, Aurietis Aquas, de 1956. Já Paulo VI, na Carta Apostólica Investigabilis Divitias, e São João Paulo II, na mensagem por ocasião do centenário da consagração do gênero humano ao coração de Jesus, em 1999, tratam deste tema também do Sagrado Coração de Jesus. O fundo é que
se nós formos ver as imagens do coração de Jesus, Jesus mostra o seu coração, nesse coração tem muitos símbolos. Esse coração tem muitos símbolos. A iconografia do coração de Jesus é muito simbólica, muito representativa. Aí nós temos um coração, nós temos fogo, nós temos uma cruz. Então, essa iconografia, ela sintetiza um coração cheio de amor, que arde, que tem um fogo de amor pelo mundo, que tem uma cruz, porque este amor se doou até o ponto de morrer na cruz por nós e de ser lacerado por uma lança na cruz. Né? Um coração que é do Filho, que é enviado pelo Pai e que nos dá o Espírito Santo. Então nós temos aí a Trindade, temos o amor divino, temos a cruz, a paixão, a cruz pela nossa salvação, temos a encarnação, porque sem encarnação Cristo não seria homem, se não fosse homem ele não teria um coração. Então a base da espiritualidade cristã está aí. A devoção ao coração de Jesus é uma escola de vida cristã. Ao meditarmos no Sagrado Coração de Jesus, nós nos lembramos do amor de Deus por nós, nós nos lembramos da Trindade, Santíssima Trindade, nos lembramos da encarnação, nos lembramos da paixão e morte de Jesus. Nos lembramos também da Eucaristia, porque é deste coração que jorra sangue, o coração bombeia sangue na Eucaristia, nós nos alimentamos do sangue de Cristo, o mesmo sangue derramado na cruz por nosso amor, ou seja, por conta deste coração que bate de amor por nós. E também, já que Cristo nos ama, nós também devemos amar a Cristo em gratidão, sabendo que algumas pessoas são ingratas em relação a esse coração. Então, o culto ao Sagrado Coração de Jesus também nos lembra do espírito de reparação, sacrifício. E sacrifício nos lembra o espírito próprio dos sacerdotes. É por isso que nós consagramos especialmente os sacerdotes ao coração de Jesus, ao coração sagrado e sacerdotal de Jesus, Sagrado Coração do sumo sacerdote, do sumo e eterno sacerdote Jesus Cristo. A devoção ao sumo e eterno sacerdote Cristo nasce da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. A devoção a Cristo Rei também nasce, porque é a imagem do Sagrado Coração de Jesus que nós coroamos. Não é? O amor à igreja, tudo isso está presente na devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Essa devoção, ela foi muito usada por todos aqueles que quiseram combater os males atuais. Os cristeiros no México invocavam o coração de Jesus. Os católicos na Espanha durante a Guerra Civil contra os comunistas também invocavam o coração de Jesus. Na França da Vendéia contra-revolucionária, contra a Revolução Francesa, se invocava o Sagrado Coração de Jesus. Sempre que se pretendeu lutar, inclusive militarmente, contra os males modernos, se invocou o Sagrado Coração de Jesus. Para lutar contra o relativismo, contra a imoralidade, contra o desrespeito pela lei de Deus, contra o desrespeito aos direitos de Deus e da Igreja, contra a recusa da ordem temporal em submeter-se ao reinado de Cristo, nós invocamos o Sagrado Coração de Jesus. Tanto que há uma invocação muito tradicional, uma jaculatória muito tradicional, que assim reza: Sagrado Coração de Jesus, venha a nós o vosso reino. Quando o Papa Pio XI instituiu a festa específica do reinado social de Cristo, né, a festa de Cristo Rei em 1925, ele não fez nada mais do que aplicar a já tradicional devoção ao Sagrado Coração de Jesus às características próprias da sua realeza. Ele coloca uma coroa na imagem do coração de Jesus, coloca um cetro na mão da imagem do coração de Jesus. Ele coloca uma capa real de arminho na imagem do Sagrado Coração de Jesus e continua com o coração. Com as primas, ela enfatiza o aspecto reinado do coração de Cristo. Cristo reina mediante o seu coração. Reconhecer Cristo como rei é sinônimo de obedecê-lo livre e amorosamente pela consagração total ao seu coração sagrado. É por isso que a imagem de Cristo Rei seja exatamente a mesma do coração de Jesus, com os aspectos da sua realeza. No dia do Cristo Rei, inclusive, né, que é diferente do dia do Sagrado Coração de Jesus, são duas festas distintas, mas que guardam conexão, como nós já vimos. No dia de Cristo Rei, no final do ano, nós
temos a prática de renovar a consagração ao gênero humano ao coração de Jesus. Ou seja, no dia de Cristo Rei, nós consagramos o gênero humano ao coração de Jesus. Na festa de Cristo Rei, lembramos do Sagrado Coração. As duas devoções estão intimamente ligadas. No século XIX, século XX, Pio XI fortaleceu essa ligação, então, entre o culto de Nosso Senhor sob a invocação de Cristo Rei e do mesmo Nosso Senhor sob a invocação do seu Sagrado Coração. Nós podemos concluir ser a pretensão papal o restabelecimento na esfera civil do reinado do Sagrado Coração de Jesus Cristo. Já que houve leis e governos contrários aos interesses do coração de Jesus Cristo, que tanto amou os homens, né? Assembleias que gritavam da mesma forma que quando negavam a soltura a Cristo e queriam a soltura de Barrabás, não queremos que reine sobre nós. E nós entendemos com São Paulo, em 1 Coríntios 15, 25, é necessário que Cristo reine. A Igreja, pelo Papa, reivindicou que este coração de Jesus deveria, sim, reinar. Dizer Cristo Rei equivale a dizer, Sagrado Coração de Jesus, venha a nós o vosso reino. Então, tratar do reinado de Cristo, como hoje nós muitas vezes falamos, sobretudo com o liberalismo, com o comunismo, o socialismo, o nazismo, o fascismo e tantas formas de negação da fé católica, o relativismo, as leis que desrespeitam os direitos de Deus da Igreja, nos faz lembrar de que as bases desse reinado de Cristo estão no Sagrado Coração de Jesus e na sua devoção. Nós não podemos ser católicos que entrem em clara cumplicidade com o mundo e, para tanto, devemos restabelecer a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, mas não uma devoção piegas, simplesmente por ter o quadro em casa, por lembrar que o coração de Jesus nos ama, mas tirar as consequências dessa devoção. Não adianta falar no coração e ter um quadro ou uma imagem, uma estátua do coração de Jesus em casa, se nós não tiramos as consequências práticas dessa devoção, se nós não somos coerentes com essa devoção. E o que significa ser coerente com essa devoção? Amar a Cristo, de tal modo a que nós ofereçamos o nosso coração ao coração dele, que nós sejamos coerentes a ponto de fazer com que Cristo reine não somente nas nossas almas, mas nos nossos corpos, não somente na igreja, mas na sociedade. Neste tempo em que a cultura, em que a economia, em que as músicas, em que as pinturas, a arte, o jornalismo, as histórias, os colégios, tudo conspira contra Cristo, tudo tem hostilidade contra Cristo. Nós devemos revitalizar as formas de relevância política e cultural da nossa fé católica para fazer com que Cristo reine, para fazer com que o coração de Jesus, de fato, espalhe o seu amor entre todos nós. É por isso que nós vamos à missa de Cristo Rei. É por isso que nós vamos à missa do coração de Jesus. Nós precisamos fazer o coração de Jesus ser mais amado e mais reparado por uma vida santa e por uma luta apostólica da parte de todos nós em levar Cristo para reinar em todas as esferas da sociedade. Nós não devemos ser cristãos apenas nas coisas especificamente religiosas, explicitamente espirituais, cristãs, naqueles ambientes que são sadios ao cristianismo. Não! Nós devemos levar Cristo onde há escuridão. Devemos levar Cristo onde ele não é querido, onde ele não é amado, para que seja amado, seja adorado, seja engrandecido. E assim as almas sejam salvas. Devemos ser apóstolos do Sagrado Coração de Jesus, conquistando almas para Cristo, para a salvação do mundo e para que a sociedade dobre os seus joelhos diante deste coração que tanto nos ama. Fiquemos todos com Deus.